o programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom ter você, que bom ter a sua companhia, que bom fazermos juntos a nossa Lexio Divina. Estamos estudando o livro dos Juízes e Deus tem conduzido, Deus tem direcionado a nossa vida, falado, exortado, proposto conversão, passos a serem dados. Isso que importa, a palavra vai nos moldando segundo a vontade de Deus, porque a voz de Deus que fala conosco está na palavra. É Deus que fala conosco pela sua santa palavra. Quero convidar você a abrir comigo o seu coração para o estudo bíblico de hoje, a sua atenção, e juntos vamos pedir ao Divino Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e também o seu caderno para anotar o texto do livro dos Juízes. Juízes, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Juízes, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Esse é o texto que nós vamos agora ler juntos e meditá-lo. Os efraimitas se reuniram e atravessaram o Jordão em direção a Safom. Disseram a Jefité: por que foste combater os amonitas sem nos chamar para irmos contigo? Vamos queimar-te junto com a tua casa. Jefité lhes respondeu: eu e meu povo tivemos grandes conflitos com os amonitas. Eu vos pedi socorro, mas não me livraste de suas mãos. Percebendo que não me salvaríeis, arrisquei minha vida. Ataquei os amonitas e o Senhor os entregou a meu poder. Por que subistes hoje para combater contra mim? Então Jefité reuniu todos os homens de Galaade para lutar contra Efraim. Os homens de Galaade derrotaram os de Efraim porque disseram: vós, os galaditas, sois uns fugitivos de Efraim. Galaade fica no meio de Efraim e de Manassés. Galaade se apoderou dos vales do Jordão que davam acesso a Efraim, quando alguns dos efraimitas fugitivos diziam: deixa-me passar. Os homens de Galaade perguntavam-lhe: és efraimita? Se respondesse não, mandavam-lhe dizer Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, por não conseguir pronunciar certo, agarravam-no e o degolavam nos vales do Jordão. Naquela ocasião, tombaram 42.000 homens de Efraim. Jefité foi juiz de Israel durante 6 anos. Então morreu Jefité, o galadita, e foi enterrado em sua cidade, no Galaade. Ponto muito importante para a nossa meditação hoje: a inveja que mata a unidade. Veja só, como aconteceu com Gedeão, os efraimitas se levantam, né? Agora vem um conflito interno, uma guerra civil. É o que acontece ali. Tudo por causa da inveja, do orgulho tribal e do ressentimento. Não agiu Jefité como Gedeão. Gedeão foi diplomata ali com os efraimitas, fez uns elogios, inflou o ego deles e aí ficou em paz. Já Jefité não, ele é duro, né? Ele é duro. Por quê? Ele vai mostrar, desculpa usar essa palavra assim, mas é bom usar de vez em quando, vai esfregar na cara deles que ele os convidou para o combate, mas eles não vieram em socorro deles, mas queriam os louvores da vitória. Então, ele é muito, muito firme, né, diante daquela realidade. Havia acontecido uma grande vitória espiritual e militar. Deus tinha vencido, mas os efraimitas se deixaram dominar pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba. E aí começa o conflito interno. Gente, isso acontece hoje. Isso acontece no meio de nós, isso acontece nas famílias, isso acontece na igreja. A nossa natureza humana foi marcada pelo pecado original e nós trazemos essas consequências do pecado original. Ele foi apagado, mas as sequelas ficaram. A sequela, muitas vezes, ela é manifestada pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, pelo ressentimento, pelo ciúme, e isso causa divisão, não é? E aqui nós vamos perceber exatamente
esse comportamento vaidoso. Efraim queria os louvores, queria o fruto da vitória. Isso acontece também. Muitos não querem pagar o preço da batalha espiritual, mas querem receber as honras da vitória. E isso, meu irmão e minha irmã, está errado. Nós temos que pagar o preço, nós temos que lutar, nós temos que enfrentar os nossos fantasmas, enfrentar os nossos demônios, aquilo que nos tenta, aquilo que nos quer tirar da presença de Deus, aquilo que quer fazer com que nós sejamos inimigos dos nossos irmãos. Nós temos que enfrentar o espírito de murmuração, o espírito de crítica, a vaidade, o orgulho, a jactância, o falar demais. Nós precisamos enfrentar a batalha espiritual para assim sermos honrados com a vitória. A vitória vai vir de Deus, a vitória vai vir da força de Deus. Mas aqui nós vamos perceber que o orgulho ferido é mais perigoso do que a espada dos inimigos. Veja, o orgulho ferido, ele é mais perigoso do que a espada dos inimigos. E ele causa exatamente um mal interno no seio da comunidade, no seio da família, entre os amigos. Nós vamos percebendo isso acontecer, né? E aí é o dedo do inimigo, o divisor, aquele que quer causar divisão. Ele aproveita-se da fragilidade, do orgulho ferido, da vaidade, da soberba, do ressentimento para ele agir e destruir. Nós temos visto aí muita destruição. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele vai pegar a fragilidade. Aqui nós vamos perceber algo que aconteceu nesse conflito, nessa guerra civil, né? Os efraimitas que tentavam fugir daquela situação, eles eram pegos por causa de uma dificuldade linguística, né? Torna-se ali um teste da identidade tribal. Então, quando eles passavam, os galaditas perguntavam: vocês são efraimitas? Eles diziam não. E aí eles mandavam eles dizerem, né, Shibolete. Eles não conseguiam, eles tinham dificuldade linguística. E eles diziam Shibolete, aí eles eram degolados. Então, a dificuldade linguística que torna-se um teste ali para a questão tribal. Mas aqui a gente pode colher algo espiritualmente falando. Não basta parecer-nos do povo de Deus, né? Eles diziam, não, nós não somos efraimitas, nós somos galaditas, né? Não, a gente não pode somente se parecer. Nós precisamos viver e falar como tal, como membros da igreja, como cristãos, como filhos de Deus. Num determinado momento dos Atos dos Apóstolos, né, nós já fizemos aqui na Bíblia do Meu Dia a Dia o estudo dos Atos dos Apóstolos. Num determinado momento, os apóstolos, os discípulos, são chamados de cristãos. Por quê? A vida deles estava em conformidade com Cristo. O jeito deles falarem era o jeito de falar de Cristo, o jeito deles viverem era o jeito de viver de Cristo. Eles tinham uma identidade cristã. Será que hoje nós temos uma identidade cristã? As pessoas lá do mundo, as pessoas lá do seu trabalho, do seu convívio, reconhecem quem você é, não é? Coerência entre a fé e a vida. É isso que vai dizer quem nós somos. Muitos são reprovados não pela aparência, mas pelo testemunho desmentido pela boca, desmentido pelo comportamento, desmentido pelo modo de agir. Não deve ser assim conosco. Hoje, nós devemos olhar para nós mesmos, olhar para a nossa forma de viver, perceber se nós estamos sendo dominados pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, pelo ressentimento, pelos ciúmes, se os nossos comentários não estão sendo marcados por isso, se a nossa maneira de olhar para o próximo, para as pessoas que são da nossa convivência, amigos, familiares ou membros da nossa comunidade paroquial, do nosso movimento, da nossa pastoral, da nossa comunidade, como é o caso na Canção Nova. Será que os nossos comentários, a nossa visão não está marcada por essa fragilidade? Ressentimento, ciúme, inveja, orgulho, vaidade, soberba. Nós precisamos olhar para nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos questionar. A nossa vida, ela fala de quem nós somos? O que nós falamos diz de quem nós acreditamos? É um questionamento que nós precisamos terminar o nosso estudo hoje.
porque a gente precisa alinhar a nossa vida com a vida de Cristo. Nós precisamos ser cristãos não de boca, mas de vida, de testemunho, de fé, para que as pessoas creiam, para que o mundo creia. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje do testemunho e daquilo que foi vivido aqui por Jefté? Não podemos ceder espaço na nossa vida para o orgulho, a vaidade, a soberba, os ciúmes, a inveja e o ressentimento. Pois, se assim o fizermos, comprometeremos a obra de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que conosco convivem, seja o convívio familiar, o convívio comunitário, em questão da igreja, né? E o convívio do trabalho. Não basta parecermos membros do corpo de Cristo. É preciso que vivamos e falemos como tais. Ou seja, o ser cristão exige de nós coerência entre a fé e a vida. O mundo vai acreditar quando a nossa vida demonstrar que realmente nós cremos. O nosso modo de falar, o nosso modo de nos relacionar com as pessoas. O mundo vai acreditar. As pessoas quererão ser como nós. Mas é preciso que nós sejamos reconhecidos por elas como cristãos. Eu já citei isso, talvez aqui ou em alguma pregação, mas uma vez eu ouvi, né, uma história de que Mahatma Gandhi dizia: eu não me tornei cristão porque o único cristão que eu conheci foi Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas cristãs que ele convivia não davam testemunho de vida de que eram cristãs, que eram discípulas de Cristo. E isso deve nos colocar numa responsabilidade tremenda na nossa caminhada de fé. Vamos pedir essa graça para Deus? Senhor, obrigado porque nesse conflito tribal, nessa realidade que eles vivem ali, Jefté contra os efraimitas, junto com os galaditas, nós aprendemos a renunciar ao orgulho, à soberba, à vaidade, aos ciúmes, à inveja. Nós aprendemos a renunciar e a pedir a cura dos nossos sentimentos e mágoas, para que nós sejamos purificados e, sendo purificados, abençoemos a nossa família, o nosso convívio fraterno, a nossa vida social, o nosso trabalho, porque senão nós seremos um ponto de divisão, de confusão, de conflito. E dói mais, Senhor Deus, dói muito mais aquilo que nós vivemos internamente, os conflitos internos, do que qualquer guerra exterior. Então, conceda a mim e aos meus irmãos a graça de ressignificarmos a nossa vida diante da sua palavra e da iluminação que a sua palavra traz para cada um de nós no dia de hoje. Amém. É posicionamento, é decisão. Deus não vai nos obrigar a nada, mas um dia Ele vai nos cobrar. Então, fique bem atento, se posicione, lute para não ceder a esses sentimentos e paixões, mas lute para viver na virtude e ser um ponto de unidade, de bênção, onde você estiver. Deus abençoe você e sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.